Bem-vindos a mais um Gandcast, que tem o objetivo, Bruno, de registrar a história com quem está fazendo história. E hoje a gente vai falar um pouquinho com o nosso amigo Bruno Malias, que eu quero, antes de cumprimentar, falar um pouquinho do currículo dele, né, da biografia dele. Bruno é nascido no Rio de Janeiro, com 12 anos de idade mudou-se para Vitória e desde então mora em Jardim Camburi. É isso. Foi atleta, é atleta ainda, sênior, né? Mas agora jogou 10 anos na seleção brasileira, sendo tetracampeão da Copa do Mundo FIFA de Beach Soccer. Tempo bom, né? Também conquistou a marca de maior artilheiro do Brasil em Copas do Mundo, totalizando 39 gols. Bruno é filho de Wanda Malias e Adalberto Mendes, marido de Aline Teixeira, que eu estudei junto, e pai de Arthur e Bento. Os meninos. Idealizador da Escola de Craques, com a metodologia própria, educando por meio do esporte. Bruno já atendeu mais de 3.000 jovens em todo o Espírito Santo. Ele é formado em Educação Física e pós-graduado em Gestão do Esporte. Também é instrutor FIFA para treinadores e atualmente está fazendo um mestrado em Educação Física na UFES. Desafiador. Eu sei. Em 2022, assumiu a Subsecretaria Estadual de Esportes e Lazer do Governo do Estado do Espírito Santo, onde ficou até abril desse ano. Nesse período, trabalhou para universalizar o acesso às políticas públicas do esporte e do lazer. Ainda em 2022, foi eleito presidente da Associação de Moradores do maior bairro do Espírito Santo, Jardim Camburi, que é o tema da nossa conversa hoje. O nosso tema é Jardim Camburi. Nós vamos falar de Jardim Camburi, nada melhor que falar com o presidente da Associação de Moradores. Bem-vindo, Bruno. Muito obrigado, Gandini. É um prazer estar aqui, né, podendo falar do nosso bairro, né, do bairro de Jardim Camburi. Começo fazendo esse resgate histórico que você traz também aqui, trazendo um pouquinho da minha história. Dizer que a gente já teve a oportunidade de conversar sobre isso e você também está estudando história agora novamente, né? Então você faz história aqui no podcast, faz história enquanto essa personalidade política no Estado do Espírito Santo e se importa com a história. Isso é muito importante também. Falar do bairro de Jardim Camburi é muito legal, muito bacana. A gente estava conversando aqui antes que talvez precisássemos de 6, 7 podcasts como esse, né? Porque é um bairro que tem potencialidades, desafios incríveis. Mas o mais legal de tudo, cara, é estar aqui compartilhando com você esse momento, né? Estar podendo fazer essa história e compartilhar esse momento contigo, compreende assim? Te agradeço por aceitar o convite, Bruno. Eu tenho 44 anos e 39 de Jardim Camburi. Bacana. Então, nós estamos num momento assim, o bairro está fazendo 57 anos esse ano. Verdade. Daqui a pouco vai ficar idoso, né? 60 anos, daqui a 3 anos nós temos aí uma idade aí já para a gente olhar para trás, e esse podcast serve um pouquinho para isso, para a gente olhar para trás e ver quais foram as conquistas, e a ideia é a gente também discutir o que a gente pode conquistar. Sabe o que significa Camburi, Bruno? Uma boa pergunta, legal. Rio dos Robalos. Mas também tem dois significados. Rio dos Robalos e Rio que muda. A gente teve uma visita recente agora no Parque Costeiro e uma das coisas que a gente identificou é que eles começaram o projeto, tiveram que fazer uma alteração toda, por quê? Por causa do rio. O rio mudou de local. Verdade. E eles tiveram que fazer uma adaptação grande. Então faz sentido a história dos índios, né? Camburi é uma palavra indígena, tupi, e faz todo sentido o rio que muda. Eu acho até que fiquei mais até com rio que muda do que Rio Camburi. Porque com a outra definição. Claro. De fato, a gente tem... Toda vez que a gente visita a praia, a saída está num lugar diferente. Agora está perto da biquinha lá. Perfeito. Inclusive, vão ter que mexer no projeto lá de novo também por causa disso. Então, acho que faz todo sentido o tal do rio que muda. Eu tenho certeza que a galera sabe do que a gente está falando, né? Lá da parte norte da praia, né? A gente tem o Parque Costeiro que está chegando nesse novo momento, né? Você faz parte disso, dessa construção. E a gente realmente teve lá e os engenheiros falaram que tiveram que modificar realmente a estrutura do parque justamente porque o rio mudou. Eu frequento ali com a minha família, né? Eu tenho esse hábito de correr com meus filhos, né? De praticar atividades físicas. E a gente tem essa percepção. E é uma vitória conquistar aquele espaço, né, para a sociedade, para a comunidade, que realmente estava entregue. Né? E hoje a gente resgata ele para as famílias do nosso bairro. Verdade. Lá era uma fazenda. Jardim Camburi era uma fazenda do coronel Manuel Nunes do Amaral Pereira.
É bem antigo. É nome de rua, e você acredita que eu hoje moro nessa rua? Mentira, que legal. Manuel Nunes. cara. O Coronel Manuel era o dono da fazenda que era dele. E ele tentou lotear. Deu errado, isso em 1928. Deu errado. E depois a gente teve o nosso José Maria Viváqua, Que fez loteamento, né? que foi quem conseguiu... Possibilidade de... Isso, viabilizou, comprou, né, o terreno e viabilizou aí as primeiras 101 casas. Vou mostrar aqui um pouquinho para as pessoas verem, Bruno, e para você também acompanhar aqui, as duas fotos que a gente separou aqui para as pessoas que ainda não conhecem a história do bairro, conhecerem um pouquinho e entenderem do que a gente está falando. A primeira foto aí, Bruno. Legal Essa pra era caramba. a casa, eles falavam que era a casa de banho do coronel. Só que é a casa de praia, né? A casa de praia do coronel. O mais impressionante dessa foto que eu achei, e aí as pessoas, se quiser mudar a foto só para as pessoas olharem de perto aí no YouTube, olha bem o fundo, não tem nada, não tem nada. Camburi limpa, né? Não só Jardim Camburi, como os demais bairros da praia também. Não, Você e os morros, percebe. nenhuma ocupação. nenhuma Hoje ocupação. eu moro aqui, próximo aqui, um pouquinho mais para cá. Eu consigo ver e é tudo ocupado, iluminado. Né? Exato. Foi a transição demográfica que a gente teve na década de 60 que gerou essa ocupação. Nós tivemos uma crise grande, né, na questão do café. Parece que 200 mil capixabas se deslocaram do interior do Espírito Santo Para a capital. para a Grande Vitória. E aí nós tivemos locais que tiveram um processo de urbanização ordenada, que foi o caso, em parte, Vitória, que tinha alguns loteamentos ordenados. Jardim Camburi foi ordenado, apesar que a visão não era tão... Talvez moderna, contemporânea para a época, né? A gente faltou. Não, mas nós tivemos um loteamento que foi super moderno, que foi da Praia do Canto, né? Que foi feito em 1914, foi antes de Jardim Camburi, mas foi com ruas mais largas, né? Foi melhor projetado. E nós tivemos as ocupações regulares, né? Que geram muito conflito até hoje, né? Hoje Vitória tem um desafio enorme ainda de regularização fundiária. As pessoas não têm posse da sua propriedade. Mas bota outra foto aí para a gente continuar essa conversa. Essa daí é o início, né? É o início. É a década de 60, quando as pessoas, né, já... E em 28 não deu certo, porque não tinha gente suficiente. Perfeito. E aí... O advento da industrialização também. A gente tem a industrialização na ponta de Camburi, que foi projeto de governo. Exato. E aí você traz as pessoas realmente para construir aquelas primeiras plantas. Porto que ali de Camburi, estavam. que era Exato. o primeiro momento, foi o de Porto. Tubarão, né? Ali. Isso. Né? Exato. E aí a gente tem esse primeiro loteamento de Jardim começa Camburi. a viabilizar a região. Exato. E aí tem essas primeiras 101 casas que eu trago para vocês, as primeiras 6 ruas de Jardim Camburi, né? Os mais antigos lá falam das 6 ruas, que era Carlos Martins, Silvino Greco, vamos contar comigo pra gente não errar. Você já morou, né? Eu morei na Silvino Greco, Júlia Lacura, Orlando Calimã, que eu já morei também, eu casei e fui para Orlando Calimã, Fortunato Abreu e Elzira Viváqua. Eram as 6 primeiras ruas de Jardim Camburi, eram chamadas de Rua 1 a Rua 6. E que isso fique na história também. A gente conversando com os mais antigos do bairro, eles trazem esse relato pra gente. Para quem não se localizou, essas ruas ficam ali em frente ao Elzira Viváqua ali, né? Na entrada do Elzira Viváqua fica ali onde é Salute. Exato. Próximo do Renovação ali, aquelas casinhas. Ali é onde o bairro começou, né? Ali, propriamente exatamente. dito. 101 casas. 101 casas. Foi o primeiro loteamento. Hoje, algumas delas estão ali ainda e ainda tem esses traços, né, daquela época. Entretanto, outras já viraram prédios. Modificadas, né? Naturalmente. Comércio, naturalmente. Mas a pressão imobiliária está ali em cima agora. Imenso, né? A gente tem um bairro hoje que ele é horizontalizado ainda, né? Mas a verticalização é iminente. A gente tem um desafio também pela frente, que é tratar dessa verticalização, dessa superpopulação que Jardim Camburi tem, né? A gente hoje é o maior bairro do estado do Espírito Santo, 13ª, né, cidade do Espírito Santo. Seria a né? 13ª cidade, né? Impressionante, né? Impressionante. E em poucos metros, né? Assim, acho que tem 3 quilômetros de extensão, 2 de frente, 6 quilômetros quadrados, tem 48 mil pessoas. Na perspectiva, por exemplo, de quem utiliza a praia,
Nós temos uma praia hoje, é uma praia apertada para um bairro de 48.286 pessoas. Então, assim, é um bairro apertado, é como você está dizendo, né? E espaço de areia também com dificuldade, enfim, é um espaço, Jardim Camburi é um espaço que a gente tem essa dificuldade, é um território que a gente tem essa dificuldade por espaço. A gente pode estar tratando disso aqui, por exemplo. Em todos os ambientes. Todos os ambientes, A gente tem problemas na mobilidade urbana, a gente tem problemas nos espaços públicos e esportivos. É fundamental tratar disso aqui, né? Para quem tem uma sociedade que tem que estar voltada para a prática de atividade física, para a cultura do esporte e do lazer, né? Para o bem-estar, para a qualidade de vida, para a saúde, né? Então, assim, a gente que já teve a oportunidade de conviver em outros centros, quando eu fui um atleta de futebol, eu tive a oportunidade de jogar pelo mundo inteiro, e a gente percebe que países desenvolvidos, né, nessa construção das cidades, eles separaram em algum determinado momento espaços de contemplação, de atividade física, parques grandes, espaços para a cultura, para o lazer. Sim. E a gente tem essa dificuldade no bairro de Jardim Camburi. Hoje é um desafio, inclusive. Né? Estou vendo aquela área ali que o aeroporto está colocando, acertando aquela vegetação, né? Recuperando a restinga ali, né? Foi aberto novamente agora. Sim. Aquela frente toda ali é importantíssimo ser preservada para a gente. E ali tem áreas de ZPA3. O que é uma ZPA3? É que pode receber algum equipamento, talvez uma pista de caminhada. Aquilo pode virar um parque do bairro, né? Como a gente tem o Central Park nos Estados Unidos. Claro, em proporção nem se compara, mas é uma das poucas áreas verdes da cidade de Vitória que há a possibilidade ainda, de receber essa intervenção. Não, mas a gente tem que se espelhar nas melhores práticas, né? E nos países que deram certo, né? Nos territórios que avançaram nessa perspectiva da qualidade de vida, do bem-estar. Por isso nós temos que estar bem atento, porque tem pressão natural, né? Tem o bom empresário e tem o mau empresário. Claro. O bom empresário, ele sabe que se ele mora ali ou se ele tem uma cultura do bom empresário, ele não vai destruir o local, né? Porque o cara, às vezes, tem a oportunidade de fazer 1000 apartamentos aqui, vou fazer, e pronto, acabou, e dane-se. Bolso dele. É uma perspectiva particular, só um horizonte que deveria prevalecer, um horizonte público. E destrói o ambiente para todo mundo, né? Por isso que a gente está aqui também, para que a gente possa trazer a comunidade para discutir o seu futuro. Isso. Né? Uma das prerrogativas que eu tenho enquanto presidente da associação comunitária é de trazer as pessoas para a discussão. Assim, a gente tem uma grande máxima, né? Nada sobre nós sem a nossa participação em Jardim Camburi. Então, assim, e é muito difícil essa articulação, porque a gente vê a diminuição das audiências públicas, a gente vê a diminuição da relação do poder público com a sociedade que está ali produzindo a política do bairro, a política comunitária, né? O impacto a gente recebe, Bruno, diretamente. Eu sinto muita falta das audiências, porque assim, quando eu fui vereador, eu fui por 3 mandatos de vereador, eu fazia audiência de todos os assuntos. Bacana. Todos os assuntos. Eu estava aqui folheando os panfletinhos e eu estava lendo sobre isso. Outra oportunidade a gente mostra tudo que a gente já fez. Eu falei que precisa de vários podcasts para a gente falar de Camburi. Mas eu sinto muita falta das audiências, porque é um espaço coletivo, né? Eu sei que quem faz discussão toda segunda-feira é a Associação de Moradores. Exato. Mas o gestor, né, o vereador, a gente deveria ter esse espaço aberto para a sociedade em geral se comunicar, né, falar dos anseios, dos problemas. Né? Nós temos desafios, mas vamos terminar a parte histórica. Pedir para a última foto aqui. Vamos ver se você identifica. Acho que você vai identificar. Bacana demais, né? Essa é uma foto de 80, né? Década de 80. Do início do Atlântica Ville, né? Início do condomínio Atlântica Ville. 4.000 moradores, mais de 900 apartamentos. E você já vê que já tem um desenvolvimento aí. No bairro. O formato meio que está já delimitado. Aqui era a área de morro, até lá atrás foi retirada, onde tem os prédios agora, que a gente fala, os prédios verdinhos e os amarelinhos. Sim, amarelinhos, Na minha época, a gente brincava aí, Bruno. Era legal subia demais. Aquele morro, descia de tampa de vaso. Cooperativa da Vale, né? Que era no lugar do Salesiano, né? Isso. Aí, ali atrás, eu sempre morei ali com os meus pais, né? E eles moram ali até hoje. A gente subia ali, rapaz, era uma turma. Eu acho que foi o baby boom, né? Foi aquele período em que tinha criança com força. A gente brincava nesse barro. Foi uma infância muito diferente da atual. Uma época muito boa, diferente, né? Eu considero boa porque a gente não tinha preocupação com a segurança que a gente tem hoje.
Naquela época, a gente ficava até tarde da noite, as crianças tudo na rua, a mãe dava um grito na janela, tá na hora, e aí a gente ia. Só podia ficar até escurecer, era o meu limite, né? Então, a gente lá, a gente chamava Rua do Meio, Rua Darli Antônio Lima. Aí tinha a rua de trás, aí tinha um grupo de crianças... Isso década de 80, né? 80, 90. 90. 95, 96, que aí já começa a violência a aumentar muito. Eu vim pro bairro em 92, eu vivi isso também, muito, né? De todo mundo se conhecer. As pessoas se conheciam, né? Você estudou onde ali? No Nacional. Nacional. Quando eu vim para Vitória, eu estudei na Escola Brasileira, que era na Mata da Praia, e aí em 93 o Nacional foi inaugurado. Eu fiz de 93 a 97 no Nacional, passei no UVV e fui estudar na universidade. Ah, tá. Eu lembro muito de Jardim Camburi, a gente estava falando aqui antes das lagoas, né? Jardim Camburi tinha muita lagoa com taboa, né? Eu lembro também da Praça Nilce Mendes, que a gente tinha o Carrapatão ali, né? Eu ia botar a foto. Essa foto, né? Eu sabia que você ia saber, né? Do Carrapatão. E a árvore que tem nessa foto aí é a árvore que tá lá na Nilce Mendes, no meio da Nilce Mendes, uma árvore linda, bacana, né? Que foi preservada. Ali também tinha o lagarto, né? A Esse descida. período eu era vereador da Nilce Mendes. Uma batalha sua também. Foi um período legal ali. De muitas batalhas, né? Não, muitas. A gente vai falar um pouquinho agora. Legal, bacana. O Canto do Sol também é de 83, e naquela foto a gente percebe que ali já está crescendo, né? O bairro já está começando a receber aquele impulso da indústria, né? Que foi o período que os governos trabalharam a questão da integração, aquele medo do Brasil se dividir em vários países, a integração nacional, aqueles projetos de industrialização foram criados, e aí, a partir disso, a gente tem esse boom. Jardim Camburi, hoje, eu acho que de Vitória foi o bairro que mais cresceu. A gente, no censo anterior, era 39, nós chegamos a 48, né? É um crescimento. Tinha gente que falava 70, eu sempre falei, eu acho que o máximo é 55, até porque não tem muito espaço para chegar a 70, mas é um número extremamente relevante, como você falou aqui, praticamente a 13ª cidade e num compartimento, né? Esse é o desafio. E aí eu passo agora a gente discutir um pouquinho os desafios. Eu quero conversar agora com o presidente da Associação de Moradores, Bruno Malias. Confesso para você que eu já tive algumas perspectivas, né? Do atleta que utilizava a Praia de Camburi para os seus treinamentos, né? Então era a perspectiva do atleta, e depois do morador que teve seu filho em Jardim Camburi, né? Então começa a perceber mais a vida do bairro, como ela funciona. E aí agora, como presidente da associação comunitária, tudo mudou. É uma responsabilidade imensa, né? São 49 mil moradores, 49 mil moradores, desafios inúmeros, né? Um baita desafio realmente, mas a gente quando assumiu, quando a gente colocou o nome, foi porque as pessoas também trouxeram esse desafio para a gente. Cara, olha, eu acho que esse é o momento, né? Assuma, você tem esse perfil, né, para ser líder da sociedade, da comunidade de Jardim Camburi. Eu sei que você já participou por algumas vezes desse processo, né, mas também nunca teve essa perspectiva de presidente da associação, né? Claro, foi legislador. Acabou que eu fui muito cedo para a política partidária, né? Sim. E acabou que eu virei vereador, eu tinha 20... foi em 2009? 2009. Eu acho que esse momento, 29 anos. Esse momento que a gente vive, você viveu na escola, na universidade, no Grêmio Estudantil, foi a sua construção enquanto político, né? E eu estou vivenciando muito isso agora, um pouco mais experiente, vamos dizer assim, né? Mas que me permite também ter outros olhares, né? Outras percepções sobre o que a gente está vivendo. Mas é uma construção muito bacana. Algumas coisas que eu lembro que foram conquistas importantes e que o bairro tinha uma grande carência, as pessoas reclamavam muito. Eu lembro que teve derrubaram o DPM do bairro. Não sei se você lembra esse período. Lembro. Aí virou um caos, porque assim, aí tinha os do contra que alardearam isso para o mundo, né? E aí começou, não tem polícia no bairro. As pessoas começaram a alardear como se não tivesse polícia no bairro. Tinha, mas derrubaram o DPM. E aí o caos se implantou. Por quê? Porque aí um monte de bandido quis aproveitar. Isso é importante falar assim, a responsabilidade que você tem enquanto você é uma liderança. Hoje a gente percebe que a fake news está aí, né? E a fake news pode provocar o assassinato de algumas pessoas. Lá no bairro, recentemente, né, 2 pessoas que estavam transitando numa rua
de maneira equivocada lá, erraram a rua. Ah, eu vi. Você lembra disso? Então, assim, a responsabilidade que é a gente comunicar enquanto liderança. Quase surraram as pessoas. E não tinha nada a ver com... E as pessoas têm se aproveitado disso, é o que você falou, né? As pessoas que eram do contra alarmaram isso de maneira irresponsável e aí causa um problemão. E aí a gente conseguiu, Bruno, nesse processo, a implantação da 4ª Companhia. Enquanto uns alardeavam o fim do mundo, eu era vereador, a gente conseguiu, junto com o prefeito, a doação do terreno, que era um terreno da prefeitura. Hoje tem a 12ª Companhia. Isso, uma 12ª. Hoje tem a 12ª, sim, claro. Isso foi depois que a gente conseguiu o terreno e o governo do estado topou fazer. Perfeito. E aí o governador Casagrande iniciou e foi entregue no período do governador Paulo Artung. Okay. E foi uma grande conquista naquele momento, por quê? Porque estava um caos se instalando no bairro por causa da questão de segurança. Hoje a gente tem a questão da segurança? Tem. Eu acho que é um problema geral, né, do nosso país. Mas nós temos em menor grau. Em números absolutos, Jardim Camburi vai gerar pequenos roubos, pequenos furtos, porque nós somos o maior bairro do estado do Espírito Santo. Agora, se você for olhar e for se aprofundar nos números, a gente tem diminuição desses índices. O aumento de homicídio. Não, a gente tem diminuição de índices também, desses pequenos furtos e roubos. Eu lembro que você fez uma audiência pública no ano passado. Sim. E foram esses os dados que a Polícia Militar apresentou. Não diga esse ano, que eu não tenho os dados desse ano. E eles, na época, eles trouxeram que os crimes de internet, né, têm ficado cada vez mais frequentes e estão aumentando. Então, assim, olha, pessoal, claro, presta atenção na rua, né? A gente ainda vive numa sociedade com muitos recortes e é possível você ter algum problema na rua, mas preste atenção também no seu ambiente virtual, tá? Porque, assim, os números estão aumentando muito no ambiente virtual, né? Eu lembro que eu fazia audiência quando era vereador e eu fiz essa agora ano passado. Como deputado, porque eu vi que ninguém estava fazendo, ninguém discute. Eu falei, vou... E teve um períodozinho do ano passado em que as pessoas estavam alardeando, começando de novo. Plantar o caos. O que aconteceu? Quando eu percebi isso, o número de pessoas que vai à audiência determina um pouco se aquilo é um problema ou não. Ok. Eu lembro que eu fazia audiência no Elzira, faltava espaço para as pessoas sentarem. No período em que o DPM tinha sido derrubado e a gente conseguiu depois a 12ª Companhia. Nessa do ano passado, eu vi que tinha um público menor. Pessoas. Então, assim, não é mais um grande problema do bairro, apesar de ainda ser um desafio enorme. Acho que, por exemplo, a Guarda Municipal devia se manter aberta, né? Ela está fechada o dia todo, virou um ponto de apoio para o pessoal ir ao banheiro. Ponto de apoio. Não é isso que a gente... Quando foi criado, não foi para isso, né? Foi para a gente ter ali o efetivo da Guarda, se pudesse ter até monitoramento ali, enfim... Mas foi sendo desmontado. A prerrogativa da Guarda está próximo da comunidade, né? Auxiliar a gente, né, no controle social do nosso bairro, né? Próximo às escolas, né? Entrada e saída, próximo às praças, ambientes públicos do bairro. A gente tem essa dificuldade um pouco com a Guarda. Muito também pela questão da falta de pessoal que a Guarda tem, né? Fala-se de um processo seletivo agora, entretanto, no final da gestão, no final do mandato, que daqui a 1 ano apenas essas pessoas vão estar aptas, né? Então, assim, é um problema, é um desafio que a gente precisa superar, né? E a gente precisa ver um horizonte nisso. Outro tema aqui que eu coloquei, Bruno, é que a gente tinha também um problema grande, ainda tem alguns pontos, foi piorado agora por causa de alguns asfaltamentos sem conversa, mas os alagamentos no bairro. Nós tivemos um período que, eu lembro, eu tenho até uma foto, botei até no material meu da época de vereador, que eu entrei, na chuva, fui registrar os locais. Naquela época não era muito comum internet, né? A gente tinha 29 anos, tinha internet, mas em menor começando a mídia social. Não, já tinha, mas era Orkut, né? Eu acho que era Orkut ainda. Enfim, naquele momento, o bairro tinha pontos absurdos, né? Alagava tudo mesmo, entrava água nos prédios e tal. Foi feito um trabalho legal de macrodrenagem. Inclusive, a gente conseguiu modificar o curso da macrodrenagem, porque as pessoas, parece que fizeram o projeto, fizeram para o lado que não alagava. Eu falei, poxa, pelo amor de Deus, ali Um pouco inteligente, né? E a gente conseguiu convencer, na época, como vereador, que não, tinha que ir para o outro lado. E aí foi até indo para o Iahu ali, e resolveu aquela região todinha. Foi uma conquista importante. A drenagem carrega toda essa água para o Rio Camburi. Parte é para o Rio Camburi
e parte é para aquela parte lá de trás da mata do aeroporto ali. Mata Paludosa. Tem uma travessia ali, que foi feita na Norte-Sul, para lá. Ainda temos o desafio da Norte-Sul, né? O desafio da Norte-Sul, que tem um alagamento constante. A gente acredita agora, né, com o seu projeto de lei pela municipalização da via, a gente vai conseguir vencer esse e outros desafios que existem na Norte-Sul, né? E agora a gente acredita também que o Estado, antes de entregar isso para a Prefeitura Municipal de Vitória, vai fazer uma intervenção, né? Então, eu tive com o governador recentemente e a conversa com ele ligou na hora para o Freitas, que é do DR. Então, há um acordo do Estado fazer a macrodrenagem da Norte-Sul e o recapeamento todo da Norte-Sul. Antes de municipalizar. Isso, antes de municipalizar. Para que o município possa receber já em condições perfeitas a Norte-Sul. Então, aí o Freitas falou com o governador, eu estava, né, na reunião, falou que nesse próximo mês, nesse mês agora, né, nesse mês seria publicado o edital. Nós estamos em cima cobrando. Vamos cobrar, né? Porque publica o edital, aí 2, 3 meses, e depois começa a obra. Então, assim, se não ficar em cima... Temos parte nisso também, que nós já fomos cobrar o Freitas mais de uma vez, né? Nós estivemos juntos lá. Exato. Eu reforcei agora com o governador, porque eu queria saber se... né? É importante a gente... O governo do estado faz obras tão importantes da mobilidade urbana na Grande Vitória, né? E aí a gente tem a Norte-Sul que demanda uma atenção especial. Algumas pessoas me perguntaram, mas Gandini, por que não resolve no estado? Eu falei, gente, o estado cuida de rodovia. Ali já é uma via que virou uma via urbana, é do bairro Jardim Camburi. Por exemplo, as pessoas saltam do outro lado da via e não tem como atravessar. É isso. Por quê? Porque não tem faixa pedestre. Mas antes, quando era uma rodovia lá atrás, a Gelu, ela simplesmente era passagem. Claro. Não tinha uma demanda nem de ponto de ônibus ali. Agora tem demanda de ponto de ônibus. Nós mesmo colocamos um ponto de ônibus ali agora pelo pedido. Porque, por exemplo, o que aconteceu? O Jardim Camburi cresce. Né, uma pujança econômica danada. As empresas vão para lá. O Sempre Tem acabou de instalar uma grande loja ali. E as pessoas do Sempre Tem precisavam caminhar 1 quilômetro até o Shopping Norte-Sul para pegar o ônibus. A gente foi até Setúbal e conseguiu um ponto de ônibus ali próximo ao Sempre Tem, na Carlos Gomes Lucas, ali na saída do posto Marcela. Sim. Tem alguns desafios. Agora o desafio é um abrigo, né? Aí fica na disputa. Quem bota abrigo? Quem bota abrigo? É isso. Nós estamos nesse ponto. É um empurra daqui, empurra dali. Então a gente está avançando. Se municipalizar, o olhar é de prefeitura. Claro. É diferente do olhar do Estado que olha para uma rodovia. É fácil responsabilizar, né? Aí a gente consegue responsabilizar. Mas as coisas são assim, né, Fabrício? A gente precisa... Eu tenho um amigo que trata das coisas como uma grande bola, né? A gente vai começando a resolver... bola, ela jogando pro futebol. Ela vai crescendo, até a gente efetivamente conseguir resolver, né? É difícil a gente conseguir resolver as coisas com uma fala ou com um passe de mágica, né? A gente sabe que isso também não dá certo. Tem que ficar em cima, senão não avança. Não avança. Educação. O que nós temos lá no bairro hoje de desafio? Tem desafio hoje? Tem desafio, por exemplo. A gente... Por exemplo, tem desafio. Nós temos hoje 4 CMEs, 4 MFs, uma escola... É muito, não, Bruno? É muito, é bacana. É uma escola de ensino médio do governo do estado, que é o Renato. Agora a gente tem desafios. Por exemplo, os moradores de Jardim Camburi queriam ter acesso ao Renato e não têm. Por um critério do governo do estado, tudo bem, é o critério. De mudança de escola, né? Outro problema que nós temos de Jardim Camburi, a prefeitura acabou de inaugurar uma creche, um CMEI, o Rubens Vervluit, ali ao lado da Nilce Mendes, e hoje a gente tem quase 1.000 pessoas na lista de espera. Ainda tem 1.000 pessoas na lista de espera? Porque as pessoas no primeiro momento ficaram reticentes, não sabiam se colocavam, como é que ia ser. Não é possível, tem isso tudo não. Eu conversei com a diretora. Ela... Quase 1.000 pessoas, porque ela me falou, Bruno, a gente atende não sei quantas turmas, em cada turma a média são de 60, 70 ali é um crianças, integral, né? Tempo integral. Eu acho que pode ser que gente que já está matriculada no tempo parcial esteja querendo integral, que é uma tendência. De qualquer maneira, nós temos hoje uma fila de espera no Rubens Vervluit imensa. Sabe uma coisa que eu acho que devia fazer a atual gestão? Até porque aquele CMEI foi nós que iniciamos. Perfeito, lembro bem. Fizemos o projeto, conseguimos recurso do governo do estado, iniciamos. Que bom que ele continuou. Isso aí eu não reclamo. Que bom que continuou. Só que falava-se muito do CMEI lá da praia, que era de uma estrutura ruim. E não fizeram nada nele. Continuou mesmo. E aí, vamos lá. Que não é uma estrutura ruim. Olha o grande problema.
O governo do Estado, a prefeitura devolveu o recurso para o governo do Estado. Ela poderia ter utilizado o recurso do governo do Estado para ter Mas ela não feito... quis prestar conta. Não quis prestar conta. Enfim, é pior do que Essas devolver, né? brigas que não, Essas brigas, sabe o quê? Você é o Estado, eu sou o município. Eu brigo com você, sabe o que acontece? Quem paga a conta? Não é nem eu nem você. A população. Mas é isso que eu estou te dizendo. É o que acontece. A prefeitura poderia ter utilizado o dinheiro do Estado para fazer a Rubens Verluit e ter economizado o recurso próprio para... fazer outra. É isso. E aí talvez a gente não tivesse uma lista de espera de quase 1.000 pessoas. Fazia uma outra, aumentava essa escola. Ser de tempo integral, né? Enfim, cara. E a mudança para o tempo integral também ocorreu de maneira abrupta, né? As mães foram pegas de surpresa. Muitas sem mães... diálogo, né? Essa é uma característica prática. Então, assim, a gente... Não está difícil de resolver, não. Não está difícil de resolver. Apesar que esse número me assustou. Quando a gente vira deputado, as coisas mudam um pouco, né? Você passa a tratar de temas diferentes, claro. Você não tem acesso mais à discussão do município. Pequenas informações, claro que eu recebo demandas de toda a ordem do município e tal. Claro. Sempre passo para os parceiros, para as pessoas que podem resolver. Às vezes a gente mesmo cobra aqui, mas naturalmente diminui esse tipo de demanda para a gente. Então eu não tinha essa noção desse número, mas é algo que a gente vai... a gente precisa se aprofundar. Eu tratei de 2 temas aqui específicos, né? O morador de Jardim Camburi não tem acesso à escola Renato Pacheco, né? E é uma escola de excelência. Esse aí é um problema que eu já até estudei um pouquinho, por problema do Estado como um todo, porque é um critério de entrada da rede. Tem prioridade para quem já é da rede. O problema é o seguinte, os municípios que estão fazendo o dever de casa estão ficando fora da escolha. Por quê? Quem não faz o dever de casa, que é o quê? O que é o dever de casa? Quem não tem até o 9º ano. Porque o município deveria cuidar até o 9º ano. Perfeito. E o Estado entrar no ensino médio. Só com o ensino médio. Entretanto, em alguns lugares, o Estado... Ali, no nosso caso, a gente tem escolas próximas de ensino fundamental do Estado. Aí ele tem prioridade sobre o aluno que vem do município. É o Fundamental 2. O Estado tem o Fundamental 2 em algumas escolas mesmo. Algumas escolas. Não, entendo. Agora, é um desafio que a gente precisa superar, porque o morador do bairro de Jardim Camburi sofre. Até porque o critério, primeiro, durante todo o período que a pessoa estuda, é proximidade da sua casa. Residência. Mas, assim, essa disputa ali do Renato Pacheco é forte porque o ensino é bom ali. Excelente. Então, as pessoas querem ir para ali. Nós estamos com uma luta lá importante, esse ano deve resolver a questão do ar-condicionado, que foi uma lei que eu fiz aqui e que está sendo instalada em todos os municípios. E ali eu estou cobrando porque eu sou todo da lei, poxa, eu moro ali. Por favor, vamos resolver. A gente participa de todos os conselhos da escola, associação comunitária tem cadeira em todos os conselhos. Então a gente participa efetivamente da vida escolar do morador e da moradora de Jardim Camburi, das unidades escolares, dos profissionais que tratam da educação. Então a gente está tratando desse tema educação por dentro, compreende? Então esses desafios que eu estou trazendo são desafios que são colocados pela associação dentro. Os conselhos são importantíssimos, né? Fundamentais. É participação social. Temos outros, quer ver? Por exemplo, é um problema do governo federal, mas até agora, ou há pouco tempo atrás, a gente não tinha os livros didáticos, né, para todos os alunos do ensino fundamental. Isso é um absurdo. Isso é um gap na formação da minha sobrinha que estuda no Elzira, cara. Entendeu? Assim, ela está compartilhando o livro. Que o aluno da escola pública ou da particular esteja no mesmo situação. Não vai estar. Não vai. Tem material para estudar? Não vai. A gente tem um problema na Elzira também, que são a questão dos ar-condicionados. Em algumas escolas, né, da rede municipal, a gente ainda não tem os ar-condicionados instalados. Elzira, eu acho que instalou. Finalizou. Tinha aquele problema das fiações, né? Mas já resolveu, graças a Deus. Mas o importante e fundamental é que a gente vá colaborando, né, com as outras lideranças e com essas forças políticas para que a gente consiga avançar. Cada um fazendo a sua parte, cada um colocando seu tijolinho nesse grande muro, entendeu? E assim, quando a gente tiver a oportunidade de assumir esses espaços que hoje nós estamos, você como vereador e hoje como deputado, eu como presidente da associação, se Deus quiser, num próximo momento, num outro espaço, a gente vai colocando os nossos tijolinhos, a gente vai escutando as pessoas, a gente vai construindo junto. A gente vai colaborando pelo crescimento. E eu acho fundamental ter gente que entenda nesses espaços, porque tem que compreender do bairro, tem que compreender das discussões, né? Nós temos outro desafio ali grande, que é a unidade de saúde. Perfeito, né? Unidade de saúde. A unidade de saúde, ela está sendo... A gente também iniciou essa discussão lá atrás, eu lembro que a gente fez um projeto executivo, pronto, entregue antes dessa gestão começar. Infelizmente atrasaram.
3 anos e pouco, para começar uma coisa que estava pronta para iniciar, com dinheiro no caixa. Aí houve aquela... Mas, enfim. Houve a desafetação da rua e a gente causa um outro problema, né? Ali a mobilidade urbana, né? As pessoas vão para aquela unidade básica de saúde, se diminui o número de vagas disponíveis ali para as pessoas. Eu não vejo isso como um grande problema, não. Eu acho que ali tinha que resolver essa unidade. Mas a gente tem um problema. 3 anos e pouco. A gente cria um problema, a gente resolve o problema criando um outro problema. A prefeitura agora aluga um outro espaço dentro de um shopping, né, que vai aumentar o número de ofertas das especialidades? Das consultas que a gente marca, né? Não da livre demanda, né? Onde a eleição é ótimo. E também está procurando. Tá procurando um espaço para que seja construída uma segunda unidade básica de saúde de Jardim Camburi, é o que tem se falado. E é essa a dificuldade, a gente também não entende. A gente também não entender, a gente tenta entender. A gente não é comunicado, a gente não, enquanto associação comunitária, a gente não tem a possibilidade de colaborar, né? O que a gente colabora no conselho, talvez tenha algumas interferências políticas para que se chegue de fato, a Prefeitura Municipal de Vitória. Então, assim, a gente só quer colaborar. E a gente tem percebido alguns avanços. A associação tem marcado posição em relação ao que precisa ser feito no bairro, né? E de maneira bem responsável, né? Muitos tentam nos tagar como oposição. Não, nós somos situação, nós somos posição, nós temos posição. Né? A gente assumiu a Associação Comunitária do Bairro de Jardim Camburi. A prerrogativa do presidente é cobrar, é fiscalizar, é demandar, é entender os desafios. Assim, e a gente precisa que tenha, no mínimo, uma comunicação, uma relação sadia entre a gente e o poder público para que a gente possa avançar nos desafios. Com a iniciativa privada, por exemplo, a gente tem avançado muito bem. A gente, por exemplo, com o Shopping Norte-Sul, conseguiu a estruturação da nossa sede, um comodato. A gente está numa sala... É importante falar para as pessoas, a sede da associação está no Shopping Norte-Sul, uma sala de 80 metros quadrados. Através de parcerias com a iniciativa privada, a gente tornou essa sala um laboratório de informática, tecnológico, climatizado. A gente já conseguiu qualificar a mão de obra de moradores e moradoras de Jardim Camburi através do programa Qualificar. Está lá o Qualificar? Qualificar está lá, claro, a gente conseguiu trazer. Eu estava na dúvida onde que estava funcionando, porque tinha uma... Na igreja também. Tem na igreja também. Está nos dois. Está nos dois, sabia que tanto tinha. na associação quanto na igreja. Então, assim, a gente estruturou a sede, a gente fez uma homenagem. Está aqui um resgate histórico. Eu lembro. A gente fez uma homenagem aos ex-presidentes da Associação Comunitária de Jardim Camburi. Quem não reconhece o seu passado tem dificuldade de enxergar o seu futuro. Verdade. Então a gente reconstruiu isso, trouxe as pessoas para dentro, valorizou essas pessoas. Foi tão legal, cara. Porque essas pessoas se sentiram... Eu vi. Eu fiz isso, sabe quando? Quando eu fui presidente da Câmara. Eu levei os ex-vereadores, ex-presidentes. Você conseguiu deixar algo na Câmara fantástico, foi um livro. A gente tentou na associação comunitária, eu ainda vou conseguir fazer um livro de Jardim Camburi, que eu estou me especializando. Estou me especializando nas leis de incentivo agora, a lei de incentivo à cultura, e a lei de incentivo à cultura tem recurso. Nossa, seria muito bom. Nós vamos avançar. É um desafio que eu estou colocando para mim, não para eu escrever, mas para captar, para dar sustentabilidade financeira para isso andar. Historiador, não é só porque eu estou fazendo história, não, mas por quê? Porque a qualidade é outra. É outra, claro. Porque a pessoa tem... Se eu não me engano, há uma parceira nossa da Associação Comunitária já fazendo esse resgate histórico por uma tese de doutorado, que é o resgate histórico de Jardim Camburi. A gente já tem um ponto de partida. Tem um ponto, pode transformar isso numa literatura. Reconhecer nossa história. Assim, eu gosto tanto disso. Você viu um pouquinho que a gente falou aqui, como que é legal. A gente vai falar um pouquinho mais. Dá para se aprofundar. Meio ambiente, que aí é o tema que eu estou tratando. De perto, né? Nós temos 2 TCAs assinados. Bacana. No bairro, né? Tem o TCA... que eu falo para as pessoas, o TCA do Pó Preto, que é um que não acaba nunca, porque, infelizmente, ainda não foi mitigado a ponto de a gente ter tranquilidade. Esse período mais chuvoso melhora. Melhora. Mas no período que está mais seco... Estiagem, com vento nordeste. Jesus Cristo. Concordo. Tem dia que é insuportável. Tanto do ponto de vista de saúde, a gente tem um número... Inclusive, essa é outra pesquisa que a gente poderia... tentar conseguir, com alguma parceria com algum curso de biomédicas da UF, de levantar, que a gente tem um procedimento de levantar esses dados de doenças respiratórias do bairro Jardim Camburi constantemente. Mas eu tenho uma fala aqui que chega a ser... um exemplo. Dona Iremar, minha avó, 90 anos, vem para Vitória com constância.
o médico falou para ela não vir mais. Por quê? Sempre quando ela vinha para cá, a dona Iremar tinha um problema respiratório com 3, 4, 5 dias estando em Jardim Camburi. Sim, e aí a gente foi pesquisar as causas, né? E, claro, a gente não tem... É uma hipótese, tá? Né? Eu que estou fazendo mestrado, isso é uma hipótese, né? Mas a possibilidade de ser... ter essa relação com essas questões do particulado, isso tem. Tenho dúvida, porque a gente tem, inclusive, já relatos mais antigos. Mas esse levantamento científico que você está pedindo, né? Eu acho que tem que continuar a fazer. Já foi feito. Mas também tem uma dificuldade dessa medição também, né? Você está avançando enquanto presidente da Comissão de Meio Ambiente, eu tenho participado enquanto presidente da associação, eu vejo o IEMA aqui, eu vejo outros institutos, e você tem avançado nessa questão eles estão melhorando as aferições, né? Estão melhorando, os equipamentos são novos, mas a gente percebe que o TCA foi assinado, houve melhoras, houveram melhoras, mas não ainda suficiente para a gente ter tranquilidade. Então, esses TCAs, eles são importantes, mas natural que a gente vai precisar avançar mais. Esse TCA do Pó Preto que termina esse ano, Bruno. E deveria ter um antes e depois, né, para a gente entender. Se as medições fossem, durante esse período todo, tivessem sido feitas com... Tivesse melhorado, enfim. Mas, infelizmente, a gente tem períodos em que quebrou. Esses dias, esse ano, teve um dia que os potes em que fica depositado, né, o material particulado foram todos virados. E sabe aonde estavam esses potes? Onde? Em cima do hotel Ilha do Boi. Como que alguém tem acesso em cima do hotel Ilha do Boi? É uma questão de se perguntar. O que está acontecendo, gente? Parece que é um negligenciamento, né? Porque, uma hipótese assim, também, né? Tá com a polícia. Tá com a polícia, porque é uma coisa séria. Você tem uma medição, você estraga a medição do mês todo. Claro. E a série histórica fica prejudicada. Aí, quando a gente for fazer uma análise, como é que faz? Claro. Sem série histórica. A Associação Comunitária está disposta a continuar nessa luta, né? A gente precisa continuar nessa luta. A gente sabe que aquilo é uma planta antiga, né? Que ela precisa, né, de correções, de aperfeiçoamento, né, do enclausuramento, talvez, daquelas pilhas de minério, do enclausuramento dos transportes. A gente está dentro das companhias, a gente faz fiscalizações enquanto associação comunitária, a gente percebe alguns avanços, mas é o que você está trazendo para a gente. Eles não são suficientes para a gente mitigar efetivamente os impactos que nós temos enquanto comunidade. Mas também a gente não pode negar que ali está, né, a matriz econômica do Estado do Espírito Santo, que a gente tem atividade portuária, de logística, né, e a gente tem ali a mineração também. Né? Então, assim, é uma das atividades econômicas, a gente tem porto no Estado do Espírito Santo de norte a sul, né, os superportos, enfim, e a gente precisa entender que há uma relação direta com a diminuição da qualidade de vida, né, e aí, Gandini, entra a posição da Assembleia, a posição da Câmara Municipal de Vitória e a responsabilidade de tratar do tema. Né? Buscando boas práticas fora do Brasil, né? O que eles têm de boas práticas, o que eles têm de legislação, né? Vamos deixar a legislação mais dura. Eu tenho dificuldade, Bruno, de entender que não há solução. Não. Essa é a minha dificuldade, porque eles chegam aqui e falam, não, a planta é muito antiga, não tem como enclausurar. Cara, a gente está vendo gente dando solução para tudo aí. A tecnologia está aí para tudo, para isso. Todo né? dia a gente fica surpreendido com... Você faz um filme hoje escrevendo. É isso. Né? Então, assim, eu sei, vai demandar um investimento, vai diminuir um pouco o lucro, porque o lucro é gigantesco, não é um lucro pequeno. Aí você vê desastre de Mariana, que aí vem desastre de Brumadinho, acarretando aquela questão da mineração, né? O que a gente está falando. Aí você vê esses dois desastres, você vê quanto dinheiro estão colocando devido à negligência, os erros. Poxa, vamos gastar para resolver a questão do ar aqui em Vitória. Quer dizer, custa, né? Mas é importante para a gente, né? Que recebam um processo que fique comprovado que essas doenças respiratórias são causadas e recebam um dano coletivo que vai ter que fazer a mesma coisa, sabe? Porque, mas o problema é que parece que eles pensam assim, não, vamos ganhar hoje, amanhã eu não sei se vou ganhar. Isso é coisa de gente que não pensa. Isso a gente precisa de uma negligente. O que você estava trazendo no primeiro momento. Porque se ficar comprovado,
todo mundo vai ter direito à O indenização. problema é que não é um empresário só, né? A Vale tem acionistas no mundo inteiro, né? E Só a gente que- tem uma guerra, Mas né? A gente vai travar gestão, uma guerra com existe isso, gestão. né? Não, Claro. com certeza. E a gente está disposto a travar essa guerra, né? É isso que a gente está dizendo, né? A gente Porque, assim, respeita, né? A Que gente é está falando que eles têm que sair daqui, que não vai ter nenhum tipo de poluição, mas tem que ser aceitável. O que hoje acontece não é aceitável. Você vai para os Estados Unidos, você vai para outros lugares, o nível de poeira sedimentável é 5 microgramas por metro quadrado. 5 microgramas. Aí, chega daqui, é 14. Então, é isso, assim. É trazer para cá essa realidade. Entendeu? Tem que transformar. E aí, Então, esse TCA e é possível, termina esse né? ano, mas nós já estamos defendendo que que aconteça continuidade. outro e com ações efetivas. É claro que vai ter que ver o que pode ser feito, mas eles sempre ganham muito tempo nisso, o que pode ser feito, enfim. Já atrasou um ano, a empresa Vale não parou durante a pandemia, em nenhum momento foi parada, não teve impacto, né, nesse nível, Entendi. mas o TCA parou. Compreendo. Parou. De Não sei se eles resolver o pararam TCA. totalmente, mas parou. A obra do parque parou, né? Que aí são as compensações pelo dano já causado. Perfeito. Foi parado, Entendi. mas a empresa não parou. Né? O lucro precisava continuar caindo. Compreendo. Acho até justo que a gente mantivesse uma atividade pela manutenção econômica, das tal, pessoas, exatamente. claro. As pessoas precisavam, não podia gerar um dano, iam parar uma planta dessa também. Possivelmente o custo de manutenção depois seria absurdo, poderia nem voltar a funcionar. Então, assim, não estou contra não ter tido a paralisação, mas por que parou as outras coisas? Né? As compensações, né? Essa a gente precisa entender. A do parque já é o outro TCA, né? É o TCA Da parte norte da praia. da parte norte, que é o quê? Por anos ali foi o escape do minério ali. Por anos. Tinham escadas, né? Tinha as escadinhas. Quando né? dava um problema, descia tudo ali. Né? Por anos. Por 2 décadas, eu acho que isso acontecia. E aí agora foram resolvidas essas questões, mas ficou o impacto. Então eles estão fazendo aquelas obras ali que vai resgatar um pouquinho até da história do bairro, porque ninguém tinha acesso Não tinha. ao A Bica, por exemplo, lá atrás. ao Rio Camburi. Ao Rio Camburi. Que dá nome ao bairro. Exato. Enfim, eu acho que as pessoas vão... E ficou lindo lá a região. Já era uma região bonita, mas agora mais estruturada, né? Ali a gente, enquanto família, a gente não poderia estar caminhando onde é que a gente vai caminhar hoje, né? Era um espaço que a cidade não tinha. Era um território Como é que era? Negócio feliz, final feliz. Final feliz. Era muito mal frequentado. Uso de drogas, tráfico de drogas. Homicídios, às vezes, tinha ali. A gente muito tinha ruim corpos mesmo. que eram deixados ali, né? E a gente passa por uma ressignificação daquele espaço. Né? Assim, já ocorreu a ressignificação, ia ocorrendo, entretanto, a gente só tinha acesso à faixa de areia, a borda que tocava o mar. Essa parte da vegetação era muito perigosa. Agora não, agora tem um parque. Agora foi construída uma pista ao lado, né? Você tem acesso à bica lá ao final na parte norte da praia, com facilidade de deslocamento, né? Com acessibilidade, que é muito importante falar. Todos e todas podem chegar até a Ficou biquinha melhor que o hoje. Atlântica Park, porque no Atlântica Park foi colocado aqueles mourões para acesso à praia. Aquilo não tem uma acessibilidade boa. Difícil de manutenção pra caramba. Aquilo tá terrível, né? Tá Inclusive terrível, tá bem depredado, né? Mas já no novo projeto foi feito com concreto, então vai ter uma acessibilidade melhor. São entregas importantes, né? Mas a poluição do bairro, a gente estava conversando aqui antes, né? Nosso bairro tem algumas faces, né? A face que é voltada para o mar, a gente tem um desafio, que é a poluição das águas. Né? A gente tem um impacto de toda a Grande Vitória, do interior Bahia, do estado, de toda a Bahia. Vem Canal Bigossi de Vila Velha, né? Rio de Santa Maria da Vitória, que vem ali do Manguezal, enfim. É um impacto grande. Do próprio Rio Camburi. Quando entra o vento sul, Bruno, é uma loucura. Aquele final da Praia de Camburi fica todo sujo. Todo sujo, né? Plástico. Eu sei, eu frequento ali com os meus filhos, né? É muito ruim. A gente tem a outra face, que é a face das grandes indústrias, né? Do parque industrial, que não tem só esse problema, tem o problema do barulho, que a gente estava conversando aqui também, do trem. Por exemplo, tem um trem que passa ao lado do nosso bairro, nessa face. Tem uma regra, você sabe, né? A partir de certo horário, eu sei que nós temos aqui um morador ali do Garden. Mas tem uma regra.
Inclusive, eu li sobre ela esses dias. É Mas a regra vale para esse lado, porque para o outro lado, por exemplo, que a outra face é o aeroporto, outro dia você se assustou na minha casa, eu moro ali próximo a Norte-Sul, do barulho do aeroporto. Eu vou te dizer mais, o avião sai dali às 4h30, 5 horas da manhã e faz barulho. E a tendência é só aumentar números. Né? Assim, a gente não quer... Quem soube nós vai discutir o aeroporto, né? É o céu, aquele aeroporto ali. É, maravilhoso. Entretanto, há esse desafio também. E a gente está tratando de poluição das águas, poluição do ar, poluição sonora. Sabe assim, a gente tem alguns desafios, né? Restinga nós estamos recuperando, né? O que a gente gosta de tratar é de contrapartidas, né? Está acontecendo, então vamos tratar de contrapartidas. E a gente tem como tratar de contrapartidas com o aeroporto, por exemplo. A Infraero, a gente tem aquela área da Cezan que está saindo dali, né? Eu não desisti, né? Apesar de ser muito difícil a gente lutar por aquele espaço, né? Eu penso num parque linear na Norte-Sul, voltando naquela perspectiva dos espaços públicos e esportivos, da necessidade de espaço para que a gente tenha uma sociedade de movimento, da prática esportiva. Nós temos poucos espaços para 50 mil pessoas, né? Que é aproximadamente isso que nós temos. Esse ano é capaz de já ter 50 mil pessoas, até porque os prédios não param de subir. Nós temos, pensando que essa população ainda vai crescer, nós não temos tantos espaços públicos. Hoje nós temos duas quadras esportivas, que é da Praça Maria Elisa e da Praça Nilce Mendes. Hoje nós temos 2 campos de futebol, que é o campo de 7 da Praça Nilce Mendes e o campo de 9, que jogam 9 jogadores ali no Atlântica Park. Assim, é isso. Se você for para Goiabeiras, para Grande Goiabeiras, só o campo de futebol eles têm 4. Entendeu? Assim, tá próximo. Não, mas o morador de Jardim Camburi quer um campo para te chamar de seu, para o seu time da sua comunidade. Você sabe que a gente tem um time da comunidade? 2 agora, o Jardim Camburi Futebol Clube. Jardim Camburi tem até camisa. E o Associação Família e Futebol. Nós criamos agora um time de mais de 40. Você pode jogar, canhotinho, bom de bola. Não sei se eu posso mais, não. Assim, você é bom de bola, bicho. E assim, a gente está mandando jogos aonde? Em Goiabeiras. Então, assim, é difícil da nossa comunidade ir até Goiabeiras. Imagina se a gente tem a oportunidade de ter um campo de 11 dentro da nossa comunidade, de ter um parque bacana, para a gente ter um ginásio poliesportivo. E a gente tinha que aproveitar agora que ainda tem alguns espaços vazios, né? A gente está querendo, a gente está provocando essa discussão. Assim. E o morador de Jardim Camburi, quando a gente trata desse tema, ele adora. Porque qual o Jardim Camburi, Gandini, que a gente quer para os próximos 10, 15? Aquela região ali. Muito fazer bom. um campo ali. Tem a Mata Paludosa logo atrás, que poderia virar um belo de um parque, né? Aí tem que ter o cuidado só ambiental, mas... E manter a Mata Paludosa por ali, né? De entregar ele para a comunidade. Eu sou a favor de transformar em parque, por quê? Porque a preservação aumenta, o cuidado aumenta. Claro. Hoje está largado lá. Claro. Hoje você vê, tem gente plantando coqueiro lá dentro e tal. Claro. Tem quase uma fazendinha ali embaixo. Então, e aí o cara vai expandindo, né? Vai aumentando... E daqui a pouco tem gado, como a gente tem aqui na Fonte Grande, tem gente criando gado. Deus me livre. Porco. Tem isso tudo ali. Então, se deixar, é melhor virar um parque, porque aí você cuida. Claro. Né? Hoje, por exemplo, a gente tem um parque como da Pedra da Cebola, por exemplo. O Parque da Pedra da Cebola tem uma área esportiva. Tem lá o campo da Pedra da Cebola, existem áreas esportivas. Então, assim, não é difícil a gente conseguir conciliar parques, espaços públicos esportivos, né? Agora, a gente tem esse desafio no bairro de Jardim Camburi, porque enganaram a gente. Lá atrás, quando disseram que iam construir prédios de Jardim Camburi, que todos os prédios iam ter quadra, piscina, área de lazer... História, né? Até todo mundo tá na praça. Que eu falei, e o ruim. Tá todo mundo na praça. Tá todo mundo na praça. E a gente que faz a administração desses espaços públicos, né? Ordenamento, agendamento, a gente sabe o problema que dá. Né? Já saiu briga na praia, dos espaços dali da praia. Por quê? Porque o cara bota a rede de vôlei, opa, não, mas eu quero jogar, não, mas aí é meu. Como assim é meu? O espaço é público. Vai todo mundo para a delegacia. É isso. Meu Deus. Porque assim, é pouco espaço público esportivo no bairro de Jardim Camburi. Ou então a gente faz como está acontecendo na Nilce Mendes, né? Que aí é um conflito, né? Um desafio para a gente enfrentar. As famílias reclamam porque o campo de peladeiros ficam lá com 18 homens jogando bola e ficam as crianças ao redor sem ter onde brincar. Claro, privatizaram a praça. Se a criança quiser brincar nas praças de Jardim Camburi, ela vai ter que pagar, né? Para pular num pula-pula, para andar num inflável, para entrar não sei aonde. E aí tem uma guerra com os jogadores que o cara trabalha o dia inteiro. O cara quer poder bater a peladinha dele com a rapaziada dele do bairro e tem que ficar nesse conflito com as famílias. Cara, as famílias querem usar o campo. O campo. Por quê? Porque não tem espaço na praça. Eu quero bater uma bolinha com meu filho na praça, eu só posso usar o campo. E aí na sexta-feira e no sábado, a associação comunitária entrou em conflito lá com os peladeiros e conseguiu organizar de maneira que de 7h30 até 9h30 da noite, ou de 6h30 até 9h30 da noite,
Não tem a pelada. Fica Sabe quantas pessoas e quantas crianças entram dentro daquele campo para jogar bola? 300. Nossa. É incrível, porque você vê gente jogando altinha, gente jogando vôlei, o cara usando o gol aqui. Você vê que tem demanda, né? E que bom que as pessoas estão demandando a rua, estão demandando essa cultura das praças e dos parques. Mas se começar a ter conflito, vai todo mundo embora. Fica todo mundo dentro de casa. Então, assim, é um desafio que a gente precisa enfrentar. Vencer esse desafio do espaço público esportivo do bairro. E a sociedade, eu volto a falar para você, qual o bairro que a gente quer no futuro? Se a gente não parar para pensar o bairro, planejar o bairro que a gente quer para o futuro, no futuro a gente vai ter um bairro que a gente não quer pra gente. Vai embicar o seu carro lá na garagem para sair para trabalhar. Aí o rico faz o quê? Vende, vai embora, vai para um lugar melhor, como a gente viu muita gente fazendo na pandemia. E a gente fica no nosso bairro. E a gente fica no nosso bairro. O bairro que a gente ama, o bairro que a gente viu crescer, acabar nisso. Com problema de mobilidade, com os espaços. Nós temos compromisso, né, com o bairro. Então nós. Eu amo aquele lugar, né, bicho? Eu vim de Vitória para cá e dali eu não saio. Entendeu? Você já é cidadão de Vitória? Eu acho que você já me deu esse título em algum momento. Cidadão vitoriense da Câmara, né? Sim. Você não aqui pode também, ser mais cidadão do Rio de Janeiro, não. Não. Vamos falar agora, Bruno, um pouquinho de curiosidade. Nós estamos com o tempo quase... Eu falei, tem mais umas 4 folhas aqui pra falar de brincadeira, mas eu falei pra você que tinha papo pra caramba de Cambori, bicho. Tem algumas curiosidades, falar de alguns logradouros do nosso bairro. São logradores importantes e que todo mundo fala todo dia o nome deles. Nome de rua? Nome de rua, mas é uma coisa que eu dou muito valor, é denominar, porque ela conta a história, conta nossas histórias, né? No bairro de Jardim Camburi tem um monte de nome que tem relação com os fundadores, né? Legal. Acho que você até notou alguns aí. A gente estava conversando sobre isso antes, né? O fundador do bairro, né? O José Maria Viváqua, é a parte alta da Norte Sul, né? E a parte baixa é a Gelu Vervlut. Gelo. Como é que fala? Gelu Verflu. Verflu. E aí... Gelu é a esposa dele, do José Maria. E aí a filha dele, que é a... Quem é? Vai, fala aí. Elzira Viváqua. Elzira Viváqua. Era casada com Ranulfo Barbosa. O Ranulfo, a transversal grandona. Eu chamo de diagonal, né? Ela transversal, diagonal, enfim. Ranulfo era casado com Elzira Viváqua. Olha que bacana. Tudo tem relação com a família... Dos fundadores. Dos loteadores, né? Legal pra caramba, é isso. Resgate de história, né, cara? Assim, a gente fica falando também... conta a história, legal porque conta a história. Saber quem são... A Coronel... Eu não sabia que ele era Coronel, porque eu não, acho que no nome da rua não tá Coronel. Ok. Só tá Manuel, né? Tá Manuel, a que eu moro, né? Que é o dono da fazenda. Olha que loucura, né? O dono da fazenda. Sabe uma curiosidade também, que não é só de Jardim Camburi, é minha também? Eu fui recenseador no censo, em 1990 e alguma coisa. E eu fiz o censo nessas ruas aí que a gente tá falando. 90 não. 97. Não, você fez... Não, 2000. Eu também fui. Eu fui supervisor de recenseador na Serra. Eu ia pra rua, ali no bairro de Jardim Camburi. Eu passei bem classificado, então a gente podia escolher o espaço que a gente fazia. Aonde você faria? Você fez no bairro mesmo? Eu fiz na minha casa. Eu fiz cara, foi excelente. Eu lembro que a Aline fez também, a gente ficou naquelas ruas do bairro. E é isso, assim, a gente começou a reconhecer as ruas do bairro, a entender um pouquinho do bairro. Legal. E além das ruas, tem as praças também. Né? As praças do bairro, eu tenho uma vontade de identificar essas praças com um QR Code. Né? Você colocar um QR Code nessa praça, que aí a gente ter um pouco da história. A Praça do Alemão é Coronel Leôncio. Coronel Leôncio. Né? Ali próximo da sua... Quem foi? Sabemos, né? Exatamente. Eu, inclusive, quando eu fui... Engenheiro Renato Loyola, é a Praça do Chorinho, entendeu? Nilce Mendes, sabe? O nome da escola, qual que é a escola que foi vereador? Foi o... João Pedro Aguiar, foi vereador do bairro. Presidente da Associação Comunitária. E nós conseguimos resgatar a história dele. Tem um livrinho na própria escola. Então, da história dele, legal. Isso. É fundamental que a gente entenda de onde que a gente veio, cara. Entendeu? Assim, eu estou fazendo mestrado, estudei Hannah Arendt, né? A Arendt fala que a autoridade está no passado. A autoridade está no passado, cara. O passado conta a história. Você só é quem você é porque você viveu isso que você viveu. E outra, tem gente que hoje quer, inclusive, apagar o passado, né? Para justificar suas posições, né? Mas é impossível apagar o passado. Não é. Recontar a história. Porra, é impossível recontar a história. E a gente é esse acúmulo, né? A gente é esse acúmulo. Veja bem, né? Tudo é processo, cara. Eu tô estudando nisso também, o desenvolvimento moral da criança. Né? E a gente percebe desenvolvimento.
É processo, nada é porque está. A gente chegou até aqui. Então, assim, olhar para trás, olhar para trás é fundamental. Ó, vamos pegar lá. Carlos Martins e Fortunato de Abreu Gagno. Essa não é história legal, não. Eu sei dessa história. Carlos Martins... Tem relação com um acidente, duas crianças, você sabia? Sabia. Porque a gente fala Carlos Martins, a gente acha que foi um senhor, né? Foi um... Fortunato de Abreu Gagno. Foram duas crianças num acidente que aconteceu. 7, 9 anos, eram bem crianças, não era? 17. Uma tinha 17 e uma 8 anos. 8, eu lembro. Carlos Martins tinha 17 anos e o Fortunato 8 anos. Eles faleceram num acidente na Avenida Adalberto Simão Nader. E eram moradores do bairro. Você vê, né? A gente fala todo dia o nome dessas ruas e é referente... Eu coloquei o nome, por exemplo, Bruno, no viaduto. Viaduto Araceli. Bacana. E ali tem uma simbologia muito grande, porque ali era uma região de prostituição infantil, de uso de... Né, as pessoas faziam tudo de errado naquela região ali. E ali a gente resgatou tem com uma simbologia forte. Está no fim da... Dante Michelini, que não é o assassino, é o avô, né? Então, tem essa discussão, muda, não muda. Claro. Querendo ou não, o botão Araceli está ali, para não ser esquecido, né? Então... Araceli morava em bairro de Fátima, né? Morava em bairro de Fátima, né? O crime aconteceu em Jardim da Penha, né? Naquela boate que tinha lá em Jardim da Penha. São assuntos difíceis, né? Mas que precisam ser recontados. Né? É isso que eu estou te falando, assim. A história diz, né? O que... Lembrar para não repetir, né? Algumas coisas é lembrar para não repetir. Por exemplo, numa campanha de trânsito, a gente podia falar da história. Por exemplo, nós estamos no... Passou, né? Maio Amarelo, né? Foi mês passado. A gente fez uma campanha a gente podia ter falado. Você sabia que o nome dessas ruas... Porque foram... Não, e é um negócio engraçado que é tão atual. Eu tenho 2 filhos, o Bento e o Arthur. O Arthur já vai para a escola de bicicleta. Por quê? Porque ele já gerou essa autonomia, a gente já tem confiança. Agora o Bento não vai. Por quê? Porque eu tenho medo dele ser atropelado, bicho. De bicicleta, entendeu? Porque é um trânsito violento, a gente ainda não tem ciclovias em todo o bairro, ciclorotas em todo o bairro, o trajeto é um trajeto perigoso. Então, assim, é algo que aconteceu lá atrás... que é muito atual para gente que mora no bairro. Você me fez lembrar de uma... Eu tive a oportunidade, meu irmão morou na Irlanda. Você já viajou muito, você sabe como é que tem... A questão cultural, ela é muito forte. E eu fui visitá-lo. Fiz uma viagem para visitá-lo. E eu peguei um ônibus lá na Irlanda e tinha uma mulher andando de bicicleta na frente do ônibus. Nós andamos 30 minutos atrás da bicicleta. E ninguém no ônibus... Reclamou? Não reclamou, não, nem se importou. Foram 30 minutos atrás da bicicleta andando. Você vê como é a questão cultural. É escolha, né? Escolha. Eu falo que a vida é escolha, né? A gente pode escolher viver numa sociedade acelerada, que quer um passar por cima do outro. A gente pode querer viver numa sociedade que... Vamos filosofar, é uma questão de contrato social, né? Isso é cultural. A gente precisa começar a construir e entender que... Precisa mudar, bicho. E assim, Não, engraçado que nas nossas leis falam isso, né? Bicho. A prioridade é do pedestre, depois é do ciclista, né? Depois claro. Do mais vulnerável para o menos vulnerável. Nossa lei está claro isso. Agora, mas na prática é difícil. Na prática, se o cara para assaltar as crianças de uma van escolar, você está buzinando atrás dela, entendeu? Assim, mínimo de respeito. Nos Estados Unidos, por exemplo, quando para um ônibus escolar, para todo mundo, ninguém passa. Ninguém passa, porra. Por causa do risco. Aqui a gente ainda não conseguiu isso, que é o básico, né? Que é o quê? Proteger a área escolar. A gente não conseguiu ainda. É política pública isso, é decisão, é tomar decisão. Por isso que eu falo, a gente não precisa de um síndico. O síndico é bom para o prédio, ele é importante, ele é o cara que cuida, ele é o importante, mas para a cidade a gente precisa de um líder, cara. Precisa de um cara que inspire a gente. Um cara que fale, vamos por aqui, e as pessoas falam assim, queremos ir por aqui mesmo, porque, isso me parece muito bom. E que tenha horizonte público. Eu acho que visão coletivo, né? Para do que essa perspectiva particular e desse pragmatismo na política. Vou segurar os investimentos por 3 anos, no último ano, vou abrir o cofre, fazer um monte
coisa para dizer que fiz. Faz o que tem que ser feito desde o primeiro momento. Isso é da política lá de... Mas a gente está aqui para fazer diferente. Infelizmente ainda funciona, né? Enfim, eu acho que vou deixar só a última, ver se você sabe o nome dessa rua, quem foi, que é a rua José de Anchieta Fontana. Foi alguém que você lembra? Fontana, claro. Ué, Fontana é o Fontana? Fontana. Atleta de futebol? Ué. Legal, capixaba, campeão do mundo, 1970. Campeão do mundo. Único capixaba campeão do mundo de futebol. Porque eu sou 4, hein, pessoal? De futebol. De campo, claro. Legal, José de Anchieta Fontana. E eu morei na José Anchieta Fontana também. Bacana demais. Meus pais moram até hoje, né? Lá na José Anchieta Fontana. Que é próximo ao Salesiano. E até para terminar com um mito aqui, você falou que morou em tal lugar. Daqui a pouco eles vão fazer, sabe o quê, Bruno? Vão falar, mesmo você sendo líder comunitário, eles vão falar que você mudou do bairro. Isso eles falavam. Aconteceu contigo, Não, eles falam até hoje que eu mudei do bairro, né? De vez em quando eu tenho que convencer. Vamos lá tomar um café lá em casa? Eu falo pra pessoa. Eu já morei na José Anchieta Fontana, na Eurico Rezende, já morei e estou morando hoje na Manuel Nunes do Amaral. Então, assim... Nunca saiu de Cambori. Mas não do bairro. Entendi. Nunca saí de Jardim Cambori, sempre morei no bairro de Jardim Cambori. Mas acho importante a gente prepara. Que você vai mudar do bairro. Eu já tive morar. Olha, eu vou te falar os lugares que você vai morar. Ilha do Boi, Praia do Canto, Mar da Praia. Mar da Praia. São os 3. Aí eu falava, é bom que eu passe a ter voto nesses lugares. E tive muito meu também. Veja bem. Mas... É uma coisa eu mesmo fake news. Eu mesmo tive que defender já para a pessoa, e a pessoa assim, eu tenho certeza que ele não mora. Que isso, cara? Como você tem certeza, cara? Minha mãe, imagina. É isso aí, é fake news, cara. Isso existe muito até hoje, né? As pessoas utilizam de subterfúgio, né? O mal é banal, Gandini. É fácil fazer o mal. Fazer política pública de maneira inteligente, respeitando as pessoas, trazer as pessoas para discussão, colocar todo mundo na mesma mesa e ouvir as pessoas. E isso é o bem. E o bem é profundo. O bem está trabalho de fazer. Mas o mal é banal, é raso. Né? É mais fácil destruir. Eu tenho uma máxima que é mais fácil destruir, né, do que construir. Para você construir uma parede, cara, demora um tempo para você subir uma parede. Agora, com 3 pesadas, você derruba a parede, entendeu? Assim, o mal é banal. Isso é Arendt também, né? Filosofia arendtiana. O mal é banal, compreende? Assim, então, assim, vamos fugir do que é mal. Dá trabalho pra caramba fazer o bem. Eu vejo você trabalhando, eu vejo a profundidade do seu trabalho, eu vejo o quanto você entrega para a política. Não só o que as pessoas veem, porque isso é importante também, porque eu também sempre vivi pelo que as pessoas me viam na frente das câmeras, compreende? E você sabe o quanto tem de trabalho por trás, negão. É isso que eu queria deixar claro aqui pra você, entendeu? Assim, essa construção é muito legal. Quando você vira pra mim e falou assim pra mim, cara, eu tô fazendo história agora. Eu vi, o cara é maluco, né? Não, mas não é não, cara. Não é não. Assim, eu sou meio maluco. Não é não, nego, é profundo, entendeu? É profundo. É porque eu quero conhecer mais as coisas. É profundo, não é raso, compreende? Assim, a gente precisa de lideranças como você. Legal. Lideranças que consigam dar profundidade que os temas merecem ter. Porque o mal é banal. E para fazer o mal já tem um monte de gente igual aí. A gente está precisando dos diferentes. Legal. Te agradeço. Foi um tema bom, fácil de falar. Dá mais uma porção de podcast por aqui, Cambori. Fácil de falar porque é do bairro que a gente mora, que a gente ama e que a gente quer ver bem, né? A gente quer ver cada vez melhor. E nada melhor que tratar com o Bruno Malias, que é o presidente da associação, que deve ser demandado todo dia por algum probleminha, alguma questão, mas a gente faz isso com muito carinho, então quero agradecer a todos vocês. Bruno, quer fazer uma mensagem final ou... Não, sim, agradecer pela oportunidade, Gandini, né? Acredito que você entenda o seu tamanho para Jardim Cambori, você é um cara responsável por transformações muito importantes no nosso bairro, né? Se a gente é um bairro que tem as características que tem as vocações que tem, você construiu isso junto do morador e da moradora. Dizer que a Associação Comunitária de Jardim Cambori é uma entidade consolidada há 44 anos no bairro de Jardim Cambori. Idade, né? Hein? É de 80 mesmo. É um desafio muito, muito grande para a minha vida. Foi um desafio, né? Está sendo um desafio, né? A gente tem a nossa gestão até maio de 2025, são 3 anos de gestão. A gente conseguiu fazer muitas entregas para o bairro de Jardim Cambori, a principal delas, fazer com que o morador e a moradora percebam que eles são fundamentais no desenvolvimento, em pensar um bairro e realizar um bairro melhor para o futuro, né? Trazer as pessoas para a discussão, para o bairro que elas querem no futuro. Eu acho que isso foi fundamental. Abrir também os canais de diálogo com a comunidade, também isso foi muito importante para a gente, trazer o Fale com a SEJAC, institucionalizar o telefone, porque antigamente era eu associação.
né? O cara pegava o telefone aqui e respondia as coisas. Teve um que levou o Facebook da associação. Levou, ele saiu e levou. Eu tô até... Ficou dele, aí mudou o nome. Eu tô até abrindo mão, até liguei para ele, tô até abrindo mão do processo judicial que existe lá. Tô até abrindo mão, a associação... Mas tô falando do nível de personalização que é isso que acontece, e eu tô fugindo disso, né? Porque isso é raso. Né? E assim, ao assumir essa responsabilidade na associação comunitária, porque realmente eu estou me colocando à disposição das pessoas para que elas entendam que é possível ter um líder que faça diferente, um líder capaz de inovar, né? Que seja muito responsável com a posição que ocupa, que entenda muito bem, né, a posição que ocupa e que não vai sair do bairro, que ama Jardim Camburi, que cria sua família ali, entendeu? É isso, assim, agradecer pela oportunidade, falar de Jardim Camburi é uma maravilha. Depois que eu assumi essa responsabilidade enquanto presidente, eu tenho argumento para tratar do bairro aqui nessa perspectiva de presidente por muito tempo. E é isso, agradecer a turma também que trabalhou para que o podcast pudesse estar no ar, que levantou as informações, a galera que tem feito um excelente trabalho, sua turma é nota 1000. A nossa também, que está aí, a molecada jovem, está indo parabéns, Bruno, pelo trabalho. Eu me sinto representado no bairro Jardim Camburi, né, pela Associação de Moradores, por você, por sua equipe, né, todos Bacana. Lá que constrói. Legal, só fazer um parênteses, né? Nós hoje somos 13 conselheiros e diretores e 14 coordenações, umas mais atuantes, outras menos, né? A gente tem a dona Dilcé no Bem-Estar Animal, que tem números alarmantes de tirar os animais da rua, de castrar os animais, de levar para adoção. A gente está exportando isso para outros bairros de Vitória. Legal. Ela já está em Anguetá, já está em Goiabeiras. Então é importante eu falar também da equipe. A gente tem um núcleo duro que é formado pela Arlete, pelo Iberê, pelo Suelen. A gente tem tratado as questões do bairro. A gente tem reuniões abertas que a comunidade vem. Então, assim, é importante. E está aberto para mais gente que quiser participar. Fiquem, né, à vontade. A associação do bairro. Toda segunda às 19 horas, reuniões abertas na sede da associação, no Shopping Norte Sul, em cima do Ciretran. Legal. E se você quiser usar a associação, entre em contato com a gente. O nosso arroba é @sejacoficial. Né? O meu arroba é @Bruno Malias. Eu acho que vocês vão botar aí em algum momento. A associação está aberta. Se vocês querem utilizar ela para fazer um trabalho, para estudar, para juntar um grupo de senhoras para fazer um curso de tricô, podem ligar para a gente. A associação está aberta para todos e para todas 100% do tempo. Legal. Obrigado, Bruno. Foi um prazer conversar com você. Acho que as pessoas, né, que gostam de Jardim Camburi vão gostar desse papo. Um papo que da história, né? Legal. E é isso. A ideia do podcast é esse. A gente gravar, né, deixar registrada a história de quem faz história. Obrigado a todos. Mais um grande cast terminando aqui. Valeu, parceiro. Brigadaço.